Nossa, pessoal, eu acho que agora vai azedar pro Moraes, hein? Esse aqui é o Martin De Luca, né? O advogado da Trump Media, Trump Social e da Rumble, né? E presta atenção no que ele vai falar aí, galera. Deixar rodando aqui, pra não interromper muito o vídeo. Depois deixa seus comentários aí, pra gente conversar a respeito. Sim, o que aconteceu basicamente foi que o ministro Alexandre Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza mês passado, eh, do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida. E, basicamente, teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que foi na segunda-feira. É, justamente esse dia, possivelmente à 1h30 da tarde, o prazo era da meia-noite, à 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo que eles apresentaram também indica que eles deixaram explícito que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre de Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre de Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza e pelas regras dos Estados Unidos. Porém, eh, terça também não teve novidades. Quarta não teve novidades, não pediram uma prórroga, não apareceu absolutamente ninguém por ele. Então, a conclusão disso foi que ele claramente não vai comparecer, não vai participar do processo. Então, por isso, hoje de manhã, a gente solicitou à Justiça Americana que considere ele em revelia e proceda para condenar o Alexandre de Moraes pela ação da Rumble Família. Excelente. Eu sei que são acontecimentos, né, diversos aí, e a gente vê uma exposição do ministro Alexandre de Moraes em diversos fatores que vão se juntando, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de ouvir do senhor se isso pode ter um peso também, de repente, para a justiça americana nesse processo que envolve a Rumble. A gente recebeu aqui, conforme a apuração da nossa produção, que o Departamento de Estado dos Estados Unidos chama a condenação de Eduardo Bolsonaro, aqui no Brasil, né, 2 dias atrás, de lawfare contra a oposição política. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou hoje que a condenação de Eduardo, então, foi parte de um padrão de perseguição e lawfare dos tribunais brasileiros contra a oposição política. De que forma esses outros eventos, esses outros acontecimentos internacionais, inclusive, como aquele que envolve a deputada Carla Zambelli, ajudam a expor mais a própria figura do ministro Alexandre de Moraes, que está nesse processo específico da Rumble? Faz parte do padrão. O que Eduardo Bolsonaro é acusado de fazer, se a gente tira todo o barulho político e vê simplesmente os fatos, fatos não disputados, é que o Eduardo Bolsonaro viajou para Washington, que ele se reuniu com autoridades dos Estados Unidos, em Washington, ou seja, em território americano, que ele falou coisas que aparentemente não poderia ter falado, como os abusos do Alexandre de Moraes, seja com o 8 de janeiro, seja com as eleições, seja com censura, seja com diversas coisas. Mas são todas coisas de conhecimento público, né? Então, na essência, o que Eduardo Bolsonaro fez, indo detrás das convicções políticas dele, foi informar autoridades americanas sobre algo que ele considerava que estava errado, sendo um deputado federal, e coisas que eram de conhecimento público, né? Mas traduzindo essas questões para o inglês, informando, olha, teve esse abuso, teve aquele abuso, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Preste atenção ao Brasil, preste atenção ao que Alexandre Moraes está fazendo. Tudo em território dos Estados Unidos. E, por causa disso, ele foi condenado. Então, isso é mais uma vez atacar speech, né? A liberdade de expressão nos Estados Unidos. Pessoas, nos últimos 250 anos de liberdade que temos nos Estados Unidos de expressão, teve pessoas do mundo inteiro, acho que mais de 190 países que vêm aos Estados Unidos a reclamar, a xingar ao governo oficial ou a oposição do país que eles vêm, a se expressar politicamente, a falar, prestar atenção no que está acontecendo no meu país. Estados Unidos deveria se posicionar assim ou assá. É uma coisa que acontece todos os dias. Não é nada fora do normal. E Alexandre de Moraes, sendo a suposta vítima disso, fez um caso criminal sobre algo que acontece rotineiramente com países do mundo inteiro, em Washington, todos os dias, por palavras e comunicações do Eduardo Bolsonaro em território dos Estados Unidos, com as autoridades americanas. E por isso foi condenado a 4 anos de prisão. Ironicamente, foi condenado em um tempo recorde, processo mais rápido, acho que o único processo mais rápido da história do Brasil deve ter sido o processo do pai dele. Fora isso, foi com extraordinária velocidade, obviamente com um painel, uma turma do STF que está 100% alinhada politicamente com o governo Lula e com Alexandre, e que fizeram? Condenaram o cara por falar nos Estados Unidos. Então, assim, é simplesmente sumar ao que já vem acontecendo faz muito tempo. Obviamente, sabemos e podemos ver que diversos fóruns ao redor do mundo
ser informados sobre o que está acontecendo, começam a recusar extradições, recusar os mandados do Alexandre. Isso só vai continuar piorando, né? E a grande tragédia disso, além de suprimir a liberdade de expressão, a liberdade política, é o que Alexandre de Moraes está fazendo com a reputação do judiciário brasileiro. Um judiciário que é exemplo da América Latina. Um judiciário que era extremamente respeitado no mundo inteiro. E que uma pessoa tenha a habilidade de destruir essa reputação com uma velocidade impressionante é muito triste. Doutor Martin, boa tarde, obrigada pela entrevista aqui conosco hoje. Bom, se o tribunal americano concordar com os argumentos aí da Rumble e da Trump Media, continuando aí, né, o processo contra Alexandre de Moraes, o ministro, a revelia, qual vai ser o precedente importante aí que abre nesse caso em relação ao mundo? Porque nós sabemos que tem muitos juízes e muitas pessoas que têm muito interesse que essa censura continue, esses órgãos supranacionais continuem operando dentro dessas big techs. Qual que vai ser a importância desse julgamento se realmente o tribunal americano concordar com seus argumentos? Excelente pergunta. Eu acho que seria o primeiro caso dessa natureza na história dos Estados Unidos. Sempre lembro que não é um grande mérito nosso que seja o primeiro caso, sino que isso acaba sendo o primeiro caso porque nunca teve um juiz num outro país que tenha feito algo tão abusivo e tão obviamente ilegal como o que Alexandre de Moraes fez, né? Ninguém pensou em fazer algo tão óbvio de errado. Então nunca aconteceu no passado. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro. Então Alexandre de Moraes está brindando um presente, né, à justiça americana, de poder lidar com uma situação extraordinária que não tinha se manifestado no passado, para poder se pronunciar e já limitar esse tipo de abusos antes que aconteçam um com outros juízes do Brasil, que nunca aconteceu. Isso é muito importante, eu sempre ressalto isso, porque Alexandre de Moraes gosta de falar que ele está acompanhado por todos os ministros, que todo o judiciário concorda com ele, e a cruda realidade é que mesmo se os outros ministros são forçados a concordar com ele ou intimados a concordar com ele, a realidade é que nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal jamais fez o que Alexandre de Moraes fez com a sua censura que ele caminhou primeiro aos Estados Unidos. Nenhum outro juiz brasileiro que eu saiba fez isso também. Se aconteceu, deve ter sido em super secreto, porque a gente não está informado. Então, caso que não tenha acontecido em secreto, significa que ele é o único que faz essas coisas, né? E até onde a gente sabe, também não temos outras situações de juízes de outros países que tenham feito isso, que a gente esteja ciente. Então, se a gente receber uma decisão favorável e uma condena à revelia, isso invalidaria futuros mandados do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que são da mesma natureza, e marcaria um precedente, por primeira vez na história dos Estados Unidos, que uma ordem de censura do exterior não pode entrar nos Estados Unidos sem passar pela justiça americana ou as autoridades americanas para censurar conteúdo e o que as pessoas falam no debate público dentro do território americano. Excelente. E de forma geral, o senhor acredita que, tudo que envolve Alexandre de Moraes, esse último acontecimento também, a falta de resposta dele nesse processo, pode complicar ainda mais a relação entre Brasil e Estados Unidos de uma forma geral? Olha, eu sempre espero que não, né? Nossos países são grandes amigos. Ou se você vê pesquisas públicas, né, e privadas, a população dos Estados Unidos adora o Brasil. Acho que é um sentimento recíproco. Os brasileiros, todos sabemos, adoram os Estados Unidos. E esses laços de amizade têm que continuar, né? Nos, sei lá, 200 anos da história ou mais, 230 anos de história de relações diplomáticas e laços de amizade entre os dois países, não tínhamos enfrentado, a relação bilateral, acho que não tinha enfrentado um desafio tão grande como é Alexandre de Moraes. Mas ele é só uma pessoa, né? As pessoas passam, a função pública dele vai passar, e é importante que os dois lados se mantenham focados em tudo que o Brasil e os Estados Unidos têm em comum, eu acho, e que entendam que o Alexandre de Moraes é uma anomalia, que gera desconforto, que gera fricção, que gera conflito, mas quando você tem um amigo, você normalmente, assim, alta amizade, você pode falar a verdade para seu amigo, né? Se você vê seu amigo fazendo algo errado, ou que está acontecendo algo errado na terra do seu amigo, você fala para ele, querido, isso aqui tá errado, tem que mudar, vamos para frente, né? Então, eu acho que o que vem se desenvolvendo, mesmo que o Lula tenta de formas bastante acrobáticas e ridículas caracterizar isso como ataque na soberania, o que é basicamente um pronunciamento por diversos setores da sociedade americana, seja do governo, seja em plataformas que se recusam a continuar sofrendo os abusos, sejam os usuários mesmos, falando para o Brasil, você tem um problema ali, esse problema tem um primeiro nome e sobrenome, está fazendo as coisas erradas, está fazendo as coisas totalmente ilegal, você tem que resolver esse problema, né? E se a gente mantém essa disciplina, eu acho que esse triste episódio que é Alexandre de Moraes pode ser superado pelos dois países, sem dúvida. Doutor Martin, eu tenho uma curiosidade, porque foi um ponto muito curioso mesmo o governo brasileiro entrar no segundo tempo, aí nos 46 minutos do segundo tempo. Eu queria saber do senhor como é que a equipe jurídica interpretou aí a manifestação do governo brasileiro, informando que não representa Alexandre de Moraes. E eu queria saber não só da equipe jurídica, mas como que um juiz ali na Flórida interpreta esse tipo de mensagem, esse tipo de interferência no último momento. Eu não posso falar pela juíza do caso, obviamente isso para o tribunal falar, não para mim, não corresponde eu falar. Vou tentar interpretar o que a juíza pode ou não pode fazer. Em relação a como a gente recebeu isso, com confusão. Mas peraí. Vocês representam quem? Você representa Moraes? Não, Moraes não, a gente não representa Moraes de jeito nenhum. Então vocês representam o governo do Brasil. Mas por quê? Porque o que Moraes fez são funções oficiais. Não, tudo bem, vocês podem alegar isso, mas a gente está processando ele na pessoa física, porque a conduta dele e as ordens são totalmente ilegais. Mas aí, vocês representam ele pessoa física? Não, pessoa física não. E então, você está aqui para defender quem? Se Rumble e Trump Media não está processando ao governo do Brasil, ou ao Brasil país.
Estava usando o Alexandre de Moraes pessoa física. Então, a gente recebeu isso com confusão. E agora, minuto 46 do segundo tempo, também não entendo. Eu acho que a AGU anunciou por primeira vez que eles iam defender, que eles iam contratar um escritório, que eles iam defender o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos em março de 2025. Né? Então, demoraram, não sei, 14 meses sem aparecer. E aparecem com 6 horas para vencer o prazo do último dia. E para falar que não representa Alexandre de Moraes. Então, confusão, acho que é a única interpretação. Doutor, eu sei que o senhor tem outros compromissos, né? Só queria rapidamente tirar uma dúvida que é do nosso público aqui também. O senhor, na verdade, já esclareceu para todos nós aqui em outras visitas aqui ao Sem Rodeios que são coisas diferentes, né? Esse processo e a questão da Magnitsky, claro, mas até o nosso colega Frederico Juncker, que o senhor também conhece, que hoje não está aqui porque está fazendo uma cobertura na Colômbia, ele disse que agora ele, com esses últimos acontecimentos, especialmente esse caso, esses últimos que trouxemos aqui, todos esses últimos episódios, nem vou repeti-los aqui agora para não ficar tão desgastante, mas que ele enxerga novamente a possibilidade de repente, o quanto antes, ser aplicada novamente uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que esses últimos fatores, incluindo a questão da Rumble, podem antecipar, de repente, aí mais, trazer novamente sanções contra o ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu não posso falar, como já também mencionei no passado, não posso falar pelo governo americano. Mas o que eu sugiro para as pessoas vai para trás lá, acho que foi 30 de julho de 2025, quando o FAC anunciou as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Leia o texto do anúncio. O FAC, que é o Departamento do Tesouro Americano, que é a autoridade responsável por impor as sanções, descreve exatamente por que o Alexandre de Moraes foi sancionado. Então, leia esse texto integralmente. Pense o que tem acontecido desde aquele dia 30 de julho até hoje. Desde, acho que as sanções sobre ele foram retiradas em dezembro de 2025. O que aconteceu de dezembro de 2025 até agora? E vocês vão poder chegar às suas próprias conclusões sobre se o comportamento dele mudou ou continua sendo exatamente o mesmo. Dobrando a aposta, triplicando a aposta, todos nós já estamos